Vamos ler? Esse é um texto, acho que bem conhecido, e talvez você já tenha ouvido um bocado de pregação sobre ele, mas nesse mês de julho nós temos estudado sobre a palavra de Deus, o Deus que governa através da palavra, e esse texto aqui me chamou bastante atenção durante a semana. O texto que Jesus é tentado pelo diabo, e as respostas que Jesus dá ao diabo é justamente pela palavra de Deus. Isso me chamou a atenção durante a semana, pensar que dessa forma que Deus continua governando hoje o mundo, Deus continua governando a nossa vida, com a sua graça, com a sua palavra. Deus que é eterno, não muda, e tudo passa menos a Bíblia. O texto da palavra de Deus fala que todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E é justamente nesse mundo tão volúvel, tão inseguro, ansioso, tão fácil, né, de ser transformado, modificado, que a palavra de Deus continua sendo a rocha, o firme fundamento, a nossa segurança, a nossa força. E isso desde a criação do mundo, desde anos, milhares de anos atrás, até hoje, no século 21, no ano de 2018, na nossa vida, do jeito que estamos aqui hoje pela manhã. Então, olha para esse texto e vê como Jesus revela isso para o nosso coração de uma maneira tão especial. Ele diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ainda, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Como tinha falado no início, esse é um texto bastante conhecido, as tentações que Jesus viveu no deserto. O contexto aqui é o seguinte: Jesus está para começar o seu ministério aqui na terra, e tem dois fatos que antecedem esse início, ou que introduzem Jesus no início do seu ministério. Primeiro é o batismo, que é feito com João Batista, por promessa de Isaías. João Batista é aquele último dos profetas que veio preparar o caminho do Senhor, para que Jesus pudesse vir e cumprir toda a redenção planejada na eternidade, que está sendo executada aqui. E a segunda coisa é justamente essa tentação, um período que Jesus passa no deserto em jejum, período de 40 dias, que representa aqui toda a história que Israel passou lá no deserto durante 40 anos. Esse número 40 é justamente a ideia de um ciclo fechado, de um período. E Jesus, durante esses 40 dias,
ele está de jejum, ele não está comendo. E no final desses 40 dias de preparação, o diabo aparece para ele e introduz algumas tentações. A tentação, a Bíblia diz para a gente que ela acontece de dentro para fora, ou seja, a tentação, ela acontece por causa da cobiça que existe no nosso coração. Mas espera aí, deixa a gente entender bem. Jesus não tem cobiça. Jesus é homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Ele não tem cobiça, ele não tem pecado. Ele não nasceu debaixo da maldição do pecado como nós herdamos de Adão. O fato é que Jesus está aqui sentindo. Ele pode aqui ser tentado, mas a tentação que vem a Jesus, ela é do diabo para ele, a partir de algumas situações ao seu redor. É diferente da gente, é diferente porque a tentação em nós mexe justamente com os pecados e com a cobiça que temos, fruto da nossa natureza pecaminosa, coisa que Jesus não tinha. Mas espera aí, quer dizer que Jesus não sentiu? Sentiu. Hebreus diz para a gente que Jesus foi tentado em todas as coisas. Ele sentiu toda a tentação que o inimigo colocou para ele aqui. O que é interessante é que não somente sentiu, mas Jesus, ao resistir à tentação, ele nos introduz justamente nessa nova vida do Evangelho. Nós podemos também resistir à tentação. Nós podemos passar pela luta, pelo sofrimento e não sucumbir, e não cair. Nós podemos ser fortalecidos. Hebreus responde isso para a gente em vários versículos. Por exemplo, quando diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E quando diz também que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E isso aconteceu para que ele se tornasse o sumo sacerdote, que se compadece de nós em nossas fraquezas, porque conheceu elas, porque passou por elas e pode nos ajudar com graça e misericórdia. Está aqui Jesus, 40 dias de jejum, se preparando para uma grande batalha que o espera pela frente. É o seu ministério, é aquilo que foi planejado na eternidade e que agora está tocando a terra. Os céus estão tocando a terra. Primeiro porque Jesus encarnou. Segundo porque Ele está agora vivendo a vida de Deus aqui na terra, nos ensinando como isso deve acontecer e se desenvolver para a gente. Quando Jesus é tentado, nós nos assemelhamos a Ele porque somos também tentados. Quando Jesus tem fome, nós nos assemelhamos a Ele porque temos também fomes, necessidades. Quando Jesus é mexido de alguma forma ao ser colocado no pináculo do templo, nós nos assemelhamos a Ele porque essa coisa também mexe conosco. Quando Jesus é questionado sobre a sua identidade, de alguma forma nos assemelhamos a Ele porque também somos demais questionados a respeito da nossa identidade. Quando Jesus é colocado ali para ver todos os reinos do mundo e é oferecido a Ele esse projeto, tudo isso, nós nos assemelhamos a Ele porque também somos tentados diariamente a seguir a vida buscando todos esses reinos do mundo. Mas o fato é que Jesus venceu, Ele venceu a tentação, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, de tal maneira que por causa da vitória de Jesus, nós não somente nos assemelhamos a Ele no seu sofrimento, na sua dor, na sua tentação, na sua humanidade, mas podemos também nos assemelhar a Ele na sua vitória, no seu poder, na sua graça, à medida que Ele era fortalecido pelo Pai, pelo Espírito, para viver a vida de Deus aqui na terra. Então não é o texto apenas para dizer para nós assim, que nós vamos ser tentados, que nós vamos passar por lutas, e que as lutas são essas e essas. Mas esse é o texto para nos animar, para nos fortalecer, para nos exortar, de que apesar das lutas,
apesar da nossa humanidade, apesar das tentações que vamos passar aqui na terra, apesar dos contextos que vamos estar inseridos aqui nesse mundo, nós temos um vitorioso, alguém que venceu por nós, e porque ele venceu por nós, nós já somos vitoriosos e podemos em cada batalha da vida da gente tomar posse dessa vitória e sair fortalecido. Podemos olhar para esse texto e ver que Jesus, por ser vitorioso, nós podemos enfrentar tentações, lutas, crises e também sair de lá vitoriosos e não derrotados, fracos, desanimados e perdidos. Nós podemos, porque Jesus, quando vence a tentação, nos introduz uma vida diferente. Ele está passando aqui 40 dias pelo deserto, preparação para o seu ministério. O povo de Deus passou 40 anos lá no deserto, preparação para a entrada na terra prometida. Isso reflete a nossa vida, isso demonstra um pouco como a nossa vida aqui na terra é verdade. Mas nenhum dos dois cenários aponta para uma derrota, aponta para uma tristeza. Todos os dois cenários apontam para a vitória, aponta para um fim legal, forte, vitorioso, que Jesus Cristo venceu aqui o diabo. Então perceba que tentação todos nós vamos passar. Perceba que a maneira como nós passamos e a maneira como nós cremos em Deus, em Jesus e na palavra de Deus é que vai fazer toda a diferença na vida da gente. Veja, olhe para o texto. Primeiro, quais são as tentações que o diabo está sujeitando Jesus? A base dessas tentações é um questionamento à sua identidade. Qual é a palavra ou a expressão que o diabo começa a falar com Jesus? Ele diz o quê? Se és filho de Deus. Foi exatamente a voz que ele tinha ouvido no batismo. Você é o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Os céus se abriram, o Espírito desceu até Jesus. A presença de Deus, a Trindade está ali de uma maneira muito linda, muito, muito forte, envolvendo Jesus. Tu és o meu filho amado, eu tenho um prazer em ti. Essa é a voz que ele ouviu, essa é a certeza que ele tem no coração. Essa é a voz que nós ouvimos também quando nos convertemos, quando conhecemos a Cristo, quando o Espírito veio habitar em nós, quando os céus se abriram para nós e ouvimos aquela voz dizendo assim: você é meu filho amado. Quando nossos olhos se abriram e pudemos ver Jesus olhando para nós e dizendo assim: eu amo você, eu morri por você e você é meu. Quando o Espírito desceu até nós, esse corpo pequeno, humano, fraco, e me envolveu com a presença de Deus de uma maneira forte, que eu não conseguia dizer outra coisa ao não ser: perdão, Senhor, eu te quero, Senhor, eu preciso de ti. Assim aconteceu na vida da gente. Essa é a base da nossa estrutura aqui na terra, é aquilo que somos. Nós aprendemos desde pequeno que o que faz a nossa vida aqui não é o que somos, é o que fazemos. O que garante a nossa existência, ou o sustento, ou o sucesso aqui na terra, é o que fazemos. A Bíblia vai revelar o contrário. É a descoberta cada vez mais forte, mais profunda, daquilo que Deus nos fez em Cristo Jesus. E é justamente aí onde a coisa pega. Porque a tentação, ela não é simplesmente imoral. Pelo contrário, talvez a moral, a ética, seja o elemento mais periférico da tentação. A tentação, ela vai atingir justamente o âmago da questão. O âmago é a nossa identidade. O diabo fala isso para Jesus: se és filho de Deus. Quais são as 3 tentações? Primeiro, ele diz: se és filho de Deus, está olhando para essas pedras aqui, transforma elas em pães. Segundo, o diabo diz para Jesus:
vamos ali em cima. Sobe com Jesus no pináculo do templo, assim, se joga daqui, porque se és filho de Deus, como a Bíblia fala, os anjos virão te salvar. Depois o diabo diz a Jesus, leva Jesus ou dá a ele uma visão de todos os reinos da terra e diz a ele assim, tudo isso pode ser seu, apenas se você prostrado me adorar. Perceba só como a coisa acontece, porque é bem semelhante como acontece na nossa vida. Primeiro, o diabo questiona a identidade de Jesus e o coloca à disposição dele a sua necessidade, a sua sede, o seu anseio maior. Jesus estava com fome. Não tem erro nenhum em Jesus estar com fome. Ele está jejuando durante 40 dias. Seu corpo precisa de alimento. Quando a gente passa um período pequeno sem comer, o corpo da gente já começa a sofrer. Imagine 40 dias de jejum, em oração diante do Pai. O diabo, sabendo disso, diz a ele assim, está vendo essas pedrinhas? Interessante porque a imagem das pedras no deserto parecia muito com a imagem do pão que era comido naquela época. Está vendo essa pedra aqui? O cara com fome, às vezes já começa a ver o que não é. Aquela ilusão de ótica. Você já está vendo, achando que é o pão. Às vezes quando eu estou na ceia com fome, eu não sei se é verdade ou se é de plástico. A uva, o pão mesmo eu não sei se é de verdade ou se é de plástico, eu só vou saber quando eu descer aqui. Então, você com fome, você olha para esse negócio assim, é de verdade, na verdade é de plástico e fica esse negócio. Jesus está lá com as pedras, o diabo diz a ele, transforma em pão. É exatamente assim como acontece. Transforma, supre, resolve essa carência, essa necessidade, esse anseio, essa sede que está lá dentro da sua alma, de uma maneira simples, até mágica. Você tem poder para isso. Você é filho de Deus. Você pode transformar essa pedra em pão e não vai trazer prejuízos, pelo contrário, vai resolver a sua vida. O problema é que geralmente quando soluções rápidas tentam tomar conta da vida da gente, elas são muito perigosas. E veja que no caso de Jesus é exatamente isso. A solução rápida é uma sugestão vinda do inferno. Ela é a solução rápida, parece ser a melhor, mas ela vem do inferno. Ela não é escabrosa, ela não é tenebrosa, ela não vem feiosa para Jesus, ela vem bonita, ela vem numa boa embalagem, mas ela é do inferno, ela é amaldiçoada por Deus. Jesus não cai nessa. Segundo lugar, ou a segunda tentação, o diabo coloca Jesus num lugar que alguns dizem o pináculo do templo, como chama, que alguns dizem que tem em média 150 metros de altura. Negócio alto assim, imenso. O diabo não somente sugere a Jesus se jogar, como ele também usa a própria Bíblia para dizer a Jesus que se ele se jogar, ele vai ser salvo. Perceba como acontece a coisa. Ele leva Jesus a esse pináculo, talvez ali 150 metros de altura, negócio assim, escabroso. Mas veja que, se Jesus se joga dali e os anjos vêm salvá-lo, talvez a redenção, ou na cabeça da gente poderia, um milagre, trazer tantos seguidores, ou uma coisa assim, fenomenal que pudesse acontecer. O diabo diz a Jesus, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. E quando o diabo diz está escrito, ele cita o Salmo 91. Aquele que o 90 e o 91 comumente está aberto na Bíblia, de muitos que são místicos, né? Coloca a Bíblia aberta em casa, geralmente no Salmo ou 90 ou 91. Ele cita o Salmo 91 a Jesus, dizendo o seguinte, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos,
para não tropeçares na alguma pedra. Veja como o diabo é astuto nessa tentação para Jesus. Ele diz: se você é filho de Deus, como quem está dizendo assim, você vai merecer ser salvo, mesmo que se jogue desse pináculo. Se você é filho de Deus, você tem direitos a reivindicar, porque a Bíblia disse para você o seguinte, tal Salmo 91, aos seus anjos ordenará a teu respeito e por aí vai. Se você é filho de Deus, você tem elementos que você pode reivindicar diante do Pai, e Ele vai resolver essa enrascada que você vai entrar aqui, essa precipitação que você vai fazer na sua vida. Parece muito com a ideia que é lançada hoje em dia a respeito das expressões como você merece, você precisa, você pode, você tem direito. Parece muito com essa tentação, porque é como se o diabo estivesse dizendo a Jesus que a sua identidade, o seu CPF, lhe dava direitos aqui na terra, e ele precisava reivindicar aqueles direitos, mesmo que fosse dessa maneira, porque estava escrito para ele. Exatamente dessa forma que o mundo ocidental se organiza. Somos cidadãos de um país, temos uma constituição no nosso país, e por causa dela temos direitos, temos também deveres. Na verdade, é aquela parte que nós sabemos menos, são os nossos deveres. Mas os nossos direitos nós sabemos ou precisamos saber. E geralmente adoecemos na alma, geralmente nos perdemos na nossa caminhada cristã, justamente porque agimos aqui na terra apenas como seres que têm direitos, que têm vontades, que têm desejos, que têm sonhos, que têm merecimentos, que têm méritos, e não seres que têm identidade, que têm presença de Deus, que têm suficiência em Deus, que têm satisfação em Deus, como Deus é. O diabo coloca Jesus, parece que é nesse mundo nosso que vivemos aqui, o mundo dos direitos. Ele diz assim: te joga daqui, porque você tem direitos, você merece algo melhor, e esse algo melhor vai acontecer. Terceiro momento, o diabo coloca Jesus de uma maneira que nós não sabemos como, se levando Jesus, não sabemos se abrindo os olhos, ou se uma visão assim espetacular. Já aconteceu em Ezequiel, no Apocalipse, o próprio Jesus e Deus se revelou a Ezequiel, a João no Apocalipse, com a visão que os caras viram a terra toda. Mas o fato é que coloca para Jesus a visão de todos os reinos e de toda a glória que envolve os reinos desse mundo. E o diabo diz a Jesus de uma maneira assim, muito sutil, nesse monte alto, ele diz: presta atenção, tudo isso aqui pode ser seu. Seu desejo de posse, aquilo que a humanidade tem tanto na alma, o desejo da posse, tudo isso pode ser seu, apenas se acontecer uma coisa: se prostrado me adorares. O que acontece nessa terceira tentação é que há uma mentira aqui envolvida também. Na verdade, em todas elas, há mentiras envolvidas. Na primeira, a mentira de que Jesus poderia se satisfazer através daquela bela sugestão do inimigo, na sua alma, na sua fome, no seu corpo. A segunda é a mentira no qual o inimigo usa a própria palavra de Deus, contra a natureza de Jesus. E nessa terceira, a grande mentira que está envolvida aqui é que todos os reinos do mundo não pertencem ao diabo. Pertencem a quem, irmão?
A quem? A quem, irmãos? A Deus. E quem é que está diante do diabo ali? É Deus, é Jesus. É como se o diabo, na sua astúcia, quisesse inverter a lógica do nosso entendimento. É como se o diabo quisesse colocar o mundo de Deus, ou o mundo da gente, de cabeça para baixo. É verdade que os reinos daquele mundo viviam escravos do diabo. É verdade que o mundo jaz no maligno. Mas quem tem poder soberano e governa sobre os céus e a terra é Deus. Nessa tentação, é como se o diabo quisesse inverter a verdade, transformar a mentira em verdade, iludir Jesus de que de alguma forma aquilo que ele tinha, aquilo que ele já possuía, não era verdadeiro, não era pleno e que existe algo além, algo fora dele que só poderia ser possuído, só poderia receber se fosse através do diabo. Nessa inversão que o diabo faz com Jesus, inversão de conceito, inversão de valores, inversão teológica, da própria terra, do próprio poder de Deus aqui na terra, é como se o diabo quisesse inverter ou dar uma resetada na mente e no coração de Jesus. E parece que é exatamente assim que acontece com a gente. Porque de repente, quando ouvimos uma sugestão do inimigo a respeito do nosso trabalho, parece que o mundo de Deus fica em preto e branco, chamuscada, aquela imagem que é ruim que só de enxergar, e o mundo que o diabo pinta e desenha para a gente se torna colorido, 3D, uma coisa assim, digital, 4K, maravilhosa. Enquanto que na verdade, aquilo ali é só um holograma, é só uma imagem virtual, é só uma tentativa de iludir a gente no fato de que nós já temos tudo, nós já possuímos tudo, já nos foi prometida toda a abundância da terra e nós não precisamos do inimigo, não precisamos de jeitinhos, não precisamos de nada para obter. A verdade é que na tentação, Jesus, ou melhor, o diabo coloca Jesus nessa inversão, enquanto que na verdade Jesus tem plena consciência de que o mundo de Deus não está em preto e branco. Pelo contrário, o mundo de Deus está em alto e bom som, colorido, maravilhoso, e o mundo do diabo é que está muito tenebroso. O fato é que nos 3 momentos Jesus responde ao diabo com a palavra. Não é com o seu jeito, não é com a mensagem de WhatsApp que ele recebeu com palavras de afirmação positiva. Jesus responde ao diabo com a palavra. Mas também não é com versículo memorizado, como se fosse uma gincana de escola dominical. Não é somente assim, como alguém que está repetindo o que a Bíblia fala para tentar, de alguma forma, se afirmar de que não quer, e no fundo ele quer. Jesus, ele responde ao diabo com a palavra, porque a palavra fazia parte da alma, do coração, da essência de Jesus, nos 3 momentos. E é exatamente isso que tem me chamado a atenção aqui durante a semana. Na primeira tentação, Jesus diz ao diabo assim: não só de pão, o quê? Viverá o homem, mas de toda o quê? Palavra que procede da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio nos 3 momentos. Não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No segundo, ele cita Deuteronômio mais uma vez, capítulo 6. Ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, ele cita mais uma vez Deuteronômio, quando ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não é versículo memorizado aqui. Jesus cita a palavra de Deus nas tentações que ele vai vivendo aqui na terra. Primeiro por uma confiança ou por algo forte que está no coração dele, de que somente a palavra de Deus é fonte de vida, de vitalidade, de alegria no seu coração. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Ela é suficiente. Segundo, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus no pináculo do templo, quando está dizendo assim, que Deus não é nosso refém, ou não é o nosso bichinho de estimação, ao qual vai ter que estar me satisfazendo e correndo atrás dos meus prejuízos. Não, Deus não está aqui para ser governado pelas minhas mãos, pelas minhas emoções, pelas minhas vontades. Não tentarás o Senhor teu Deus. Há uma relação diferente aqui com o Pai. E por último, Jesus diz ao diabo assim: presta atenção. Quando ele está dizendo assim: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, presta atenção. Tudo isso que você está me oferecendo aqui, eu já tenho em Deus. Em Deus. Por isso, eu não preciso me prostrar e lhe adorar. Por isso, eu não preciso me prostrar diante das minhas próprias necessidades e anseios, nem ao mesmo dos meus direitos e daquilo que disseram que eu tenho aqui na terra. Presta atenção. Ao Senhor teu Deus adorarás, ele está dizendo assim: nós já temos tudo. Em Deus eu já tenho tudo. Em Deus toda riqueza e poder e graça e glória já me foi concedida. Eu não preciso de mais nada. Por isso que a própria palavra que procede da boca de Deus é suficiente para trazer vida ao nosso coração. De tal forma que quando olhamos para Jesus e nos vemos aqui, vivendo aqui na terra, vivendo as tentações nesse mundo, lutando contra o nosso próprio coração, contra o diabo que continua no nosso pé, querendo que a gente caia, nós temos o mesmo caminho a trilhar. Não é o caminho de vir à igreja no domingo, como se isso fosse: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, fosse apenas vir à igreja ao domingo. Não é o caminho apenas de memorizar versículos da Bíblia, como muitas vezes a Bíblia tem lá atrás, uns versículos para quem está ansioso, preocupado, isso e aquilo outro. Não, não é dessa forma. A Bíblia não é um biscoitinho da sorte que a gente quebra para receber uma palavra de afirmação naquele momento. Mas à medida que a presença, a voz e a palavra de Deus invade, toma conta e começa a reger não somente os nossos comportamentos, mas a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, ambições, as estruturas mais profundas do nosso coração. Porque é justamente lá que a tentação vai acontecer, a partir da mesma expressão: se você é filho de Deus, por que está vivendo dessa forma? Se você é filho de Deus, por que está sofrendo tanto? Se você é filho de Deus, por que não se rende às suas paixões? Se você é filho de Deus, por que não reivindica os seus direitos? Se você é filho de Deus, por que não corre atrás de fazer o seu nome grande aqui na terra e ter os reinos todos desse mundo? Se você é filho de Deus. Enquanto que é lá na estrutura que Deuteronômio entra, o sermão, que é o sermão da própria Bíblia, que é o livro de Deuteronômio, dizendo para a gente: não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, e ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Você pode repetir comigo? Versículo 4. Veja, aquilo que Jesus fala ao diabo, repita e creia no seu coração. Ele diz assim, como é? Não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais embaixo ele diz, vamos lá juntos, não tentarás o Senhor. No finalzinho do versículo 10 ele diz, como é? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Amém? Vamos orar, se puder fechar os olhos e orar ao Senhor. Preparando seu coração para a ceia também, queria convidar os presbíteros para virem aqui à frente. Feche os teus olhos, pensa no seu coração, quanto a palavra do Senhor é alimento para a alma e dela precisamos, para não vivermos governados pelos nossos desejos, fomes, governados pelos direitos, por uma visão humanista e pequena de mundo, nem governados pelo diabo, pelos valores dessa terra, mas governados pela palavra, que nos satisfaz profundamente. Estamos diante da ceia, e a ceia é o que podemos conhecer de forma material mais profunda de Jesus. É o pão que é pão, é o cálice que é suco, é fruto da videira, não é sangue, mas é a materialização daquilo que podemos conhecer mais profundo de Jesus. É o seu corpo, é o seu sangue. E à medida que você participa, você pode dizer para o Senhor, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Porque a palavra de Deus é o pão vivo que desceu dos céus e encarnou, cheio de graça e de verdade. É o pão da vida, que diz que todo aquele que dele come, nunca mais voltará a ter fome. Nunca mais. Oh Deus, estamos aqui na presença maravilhosa, santíssima do Senhor, te adorando, entregando a Ti a nossa vida, Senhor. Não somos dignos de participar dessa mesa, não somos dignos, mas o Senhor, o Cordeiro que foi morto, nos tornou dignos, nos tornou bem-vindos, nos tornou filhos de Deus. Estamos aqui para celebrar essa bênção maravilhosa, desfrutar do corpo, do sangue. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai. Para que a nossa alma, Senhor, seja cada vez mais envolvida na Tua presença e na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.